vamos estudar a lição? Muito obrigado por ter nos acompanhado aí ao longo desta semana, estudando sobre arrependimento, conversão e essas evidências claramente entendidas na perspectiva não só do Novo Testamento, mas no Velho Testamento, ali em Deuteronômio, livro que nós estamos estudando ao longo desse trimestre, a manifestação da graça de Deus no capítulo 30, de 1 a 10, enfim, tudo muito maravilhoso. Mas o que precisamos ter consciência no encerramento desta semana, nesta recapitulação, é o seguinte: eu vou me arrepender. Então, o mérito é seu de você ter se arrependido. Eu consigo me arrepender. Mas nós somos tão miseráveis, que o arrependimento não é nem fruto de nossa própria fábrica. Eu vou fabricar arrependimento na minha mente. Eu tenho uma fábrica de arrependimento. Eu decido, isso aqui eu vou me arrepender, isso aqui eu não vou me arrepender. A tristeza pelo pecado, ela é o resultado do toque do Espírito Santo no seu coração. E olha, o Espírito Santo toca no coração de todos que erram. E o indivíduo, ele se entristece por aquilo que ele fez, como resultado do toque do Espírito Santo. Ele nos conduz ao arrependimento. Por que que a Bíblia declara que tem um pecado que não tem perdão, que é o pecado contra o Espírito Santo? É que eu disse tanto não para Jesus ao longo da minha vida, tanto não, e o Espírito Santo foi se afastando. E quando é que eu peco contra o Espírito Santo? Quando o Espírito Santo simplesmente fala assim, isso aqui não tem mais jeito. Aí ele não toca mais aqui, não toca mais aqui no meu coração. Se ele não toca mais no meu coração, eu não sou conduzido ao arrependimento. E não adianta você ficar de boca aberta assim não, espantado não. Sabe por quê? Porque eu cometo o pecado contra o Espírito Santo quando eu já disse não tantas vezes que Deus fala assim, isso aí tem mais jeito não. Tudo que foi feito tudo que podia ser feito já foi feito. Ele disse tanto não, e o Espírito Santo foi se afastando, e agora por que ele não pode ser mais salvo? Porque para ser salvo, ele tem que ser conduzido ao arrependimento. Para conduzir ao arrependimento, o Espírito Santo tem que tocar no coração dele. Se ele já disse tanto não, que o Espírito Santo já desistiu dele, então significa o seguinte, ele não tem mais perdão, porque não tem mais toque do Espírito, e consequentemente não tem mais arrependimento. Ou seja, eu particularmente, antes que você fique boca aberta aqui, igual essa figurinha, eu quero que você entenda o seguinte: eu não conheço ninguém, particularmente, que tenha pecado contra o Espírito Santo ao ponto de Deus desistir do indivíduo. Nunca vi um caso assim. Sabe por quê? Porque eu não tenho uma métrica para dizer o quanto Deus é misericordioso e o quanto ele é insistente com o ser humano. Eu não tenho essa métrica. Quando você olha para as histórias bíblicas, o quanto Deus insistiu com Saulo, por exemplo, qualquer ser humano diria, isso aí já pecou contra o Espírito Santo, isso aí não tem mais jeito não. Mas Deus insistiu com ele e com tantos outros homens da Bíblia. Olha quantas vezes o Zaqueu errou e Deus insistiu com ele ao ponto de Jesus ir na casa dele. E quantas vezes o Espírito Santo falou ao coração de Zaqueu, você está roubando Zaqueu, Zaqueu, mas Jesus não desistiu do Zaqueu. Então como é que eu vou ficar agora mensurando, isso aqui Deus desistiu, isso aqui não Deus desistiu, esse aqui tem chance, isso aqui não tem? Não é meu papel ficar numa métrica dizendo quem pecou, o pastor só está falando isso daí, eu já estou pensando no fulano, aquele lá já pecou contra o Espírito Santo. Isso não é a sua função. Deus não desiste das pessoas, ele quer que todos cheguem ao arrependimento, mas esta declaração existe para que eu pense nesse momento na minha vida e não fique medindo a vida dos outros para saber se o fulano está perdido totalmente, ou está isso, está aquilo. Não é minha função, mas o fato é, não extingais o Espírito, não rejeita o toque do Espírito. Por isso que Paulo falou, se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Ou seja, o Espírito Santo está falando com você, este é o caminho, andai por ele. Aceita a voz do Espírito Santo, deixa ele conduzir os teus passos, para de ser resistente, porque você está percebendo que cada vez mais a tua consciência não está sendo mais pesando tanto quanto anteriormente pesava. Hoje você aceita o pecado com mais facilidade e daqui a pouco você está achando o pecado muito normal. E daqui a pouco você está dizendo, eu quero é fazer mesmo. Resultado, você está cada vez se distanciando mais do Espírito Santo. Isso é muito perigoso. Abre o teu olho, não extingais o Espírito Santo. O arrependimento não é mérito meu, é ação do Espírito Santo na minha vida. E o pecado dá aquela sensação de sujeira, né? E quando você se aproxima de Cristo, aceitando o toque do Espírito Santo,
você é lavado. E já viu a sensação quando você volta de uma caminhada todo suadão, volta da academia todo suadão, e você joga a bola e tá todo suadão, e você tá todo sujo, e de repente você toma aquele banho e fica limpo, como você fica mais leve, aquela coisa toda? É a ação que Deus quer fazer na sua vida. Você tá se sentindo pesado, imundo por causa do pecado, e aí a reconciliação com Deus vai te trazer esse alívio para a sua alma. E eu me lembro da promessa: ainda que teus pecados sejam vermelhos como a escarlata, se tornarão brancos como a lã, se tornarão mais alvos que a neve. É o processo que Deus faz na nossa vida de nos restaurar. Então deixa o Espírito Santo agir na sua vida nesta hora, em nome de Jesus. Ore comigo. Pai querido, muito obrigado porque o Senhor insistentemente tem batido a porta do nosso coração. Perdoa-nos tantas vezes que temos resistido à Tua voz e ajuda-nos para estarmos aceitando a Tua direção cada dia na nossa vida, em nome de Jesus. Amém.